Oi, turminha, bom dia, que bom estar aqui de novo com vocês. Vamos dar continuidade à nossa aulinha de história e vamos continuar falando dessa sociedade tão importante que são os povos iorubás, tá bom? Prestem atenção para vocês compreenderem bem direitinho o que estamos estudando na nossa aula de hoje. Então vamos aqui, ó. O governo iorubano. O governo das sociedades iorubás era muito ligado às crenças religiosas desse povo. Por esse motivo, seus primeiros reis eram cultuados como deuses. Isso acontecia, pois, segundo a crença iorubá, os reis possuíam poderes divinos e eram considerados descendentes de Oduduá, a divindade que seria responsável pela criação do mundo. Dessa forma, todas as ações realizadas por eles, até as mais cotidianas, como dormir e comer, eram consideradas sagradas. Além de assumirem papel religioso, os governantes estabeleciam as regras, organizavam a vida comunitária e dividiam as tarefas entre a população. Como era o dia a dia dessas sociedades, Tia Lidiane? Bem, o dia a dia acontecia assim. As atividades realizadas nas sociedades iorubás, elas eram divididas de acordo com a fase da vida de cada pessoa. Os mais velhos, por exemplo, eram respeitados e valorizados por sua sabedoria. Por esse motivo, eram os responsáveis pela religiosidade, pela política e pela aplicação das leis. Outra característica dessas sociedades era que as pessoas mais ricas controlavam as produções agrícolas e as criações de animais. Assim, elas tinham privilégios em relação às outras. O povo iorubá, eles também confeccionava bastante artes, não é? Então, era uma sociedade que contava com muitos artesãos. A civilização iorubá se destacou nas artes, produzindo peças e estátuas de bronze, cobre, latão e terracota, um tipo de argila cozida no forno. Esses objetos eram utilizados no cotidiano e em rituais sagrados. Além disso, alguns reinos iorubás se destacavam pela produção de mosaicos de pedras e pedaços de cerâmica. Esses mosaicos eram encontrados nas estradas e em diversos espaços públicos das cidades. Agora, povos africanos no Brasil. Como esses povos vieram para cá? De que forma eles contribuíram com o desenvolvimento do nosso povo, não é? Então, entre os anos de 1550 e 1850, milhares de africanos de diferentes povos e regiões foram trazidos ao Brasil, contra a vontade deles, para trabalhar em diversas atividades em um regime conhecido como escravidão. Tia Lidiane, o que é escravidão? Escravidão é um regime no qual um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro por meio da força. Então, esses africanos, eles eram propriedades dos homens aqui do Brasil que os compravam. Nesse regime, os africanos e os afrodescendentes eram proibidos de realizar rituais e cerimônias que faziam parte de suas culturas e tradições na África. Assim, para enganar aqueles que os escravizavam, esses povos misturavam algumas cerimônias de origem africana ao culto de santos católicos. Essa mistura de elementos de diferentes religiões provocou o surgimento de novas religiosidades. Um exemplo disso é o candomblé, que pode ser considerado uma das formas de resistência dos povos africanos à escravidão, pois mantinha parte das tradições e dos costumes da África presente na vida deles. Isso ocorre pois o candomblé passa a ideia de clã familiar, característica que foi perdida no processo de escravização. Além disso, os candomblecistas creem que cada um deve ser verdadeiro consigo e com os outros. Valorizam as festividades e a relação com a natureza e, como os iorubás,
praticam culto aos orixás, símbolos de força diante dos sofrimentos vividos. Ao longo do tempo, as religiões brasileiras, com influência da cultura africana, se espalharam pelo país e se adaptaram às condições sociais e culturais das diferentes regiões do Brasil, formando um conjunto de diferentes crenças. Aqui vocês estão observando estátuas de orixás do Candomblé em um lago localizado na cidade de Salvador, na Bahia, não é? No Brasil, é grande a influência da religiosidade africana até hoje. Então, meus queridos, nós finalizamos o nosso capítulo 13, não é? Falando dos povos africanos, da importância desses povos. É importante a gente saber que o continente africano, ele foi berço da humanidade. Ele foi responsável por muitos ensinamentos que temos até hoje e o quanto, até hoje, esse continente é importante em relação aos demais continentes. Esse capítulo, ele também abordou a escravização, não é? Como esses negros africanos chegaram aqui no nosso país e se tornaram propriedades de outras pessoas. Aborda também a questão da religiosidade, não é? O candomblé, que hoje é considerado patrimônio da humanidade. E que durante muitos anos, esses africanos eles foram proibidos de cultuar seus deuses, de fazer com que suas tradições realmente fossem respeitadas. Então, tia Lidiane espera que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato no PV, tá bom? Agora, fortaleçam o que vocês aprenderam na nossa aulinha, resolvendo a atividade. Um beijo, fiquem com Deus. E tia Lidiane tá com muita saudade de cada um de vocês, tá bom? E não esqueçam da frequência.